Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Neste dia em que celebramos São Francisco de Assis, São Francisco que nasceu em Assis em 1182, morreu em 1226, este grande santo, este grande seguidor de Jesus Cristo, que seguiu Jesus Cristo com radicalidade e deixou na igreja uma grande família, toda a família franciscana. A palavra de Deus no Evangelho coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 10º do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 17 a 24. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos os obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Amados e amadas de Deus, o Evangelho narra para nós a volta dos 72. No início do capítulo 10º, Jesus tinha enviado os 72 discípulos. Agora eles voltam. O Evangelho diz que os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Amados e amadas de Deus, agiram no nome de Jesus, anunciaram o nome de Jesus, agiram com autoridade em nome de Jesus. E até os demônios os obedecem por causa da ação no nome de Jesus, por causa daquilo que fizeram em nome de Jesus. Em nome quer dizer na pessoa de Jesus. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Amados e amadas de Deus, é o poder que Jesus tem. Ele o deu aos discípulos. Os discípulos agiram no nome de Jesus. Os discípulos fizeram maravilhas porque agiram em nome de Jesus, porque agiram no nome de Jesus. Mas Jesus vai além, ele diz aos discípulos: Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos os obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Nome escrito no céu quer dizer nome escrito em Deus, nome no coração de Deus. Ficai alegres, porque vossos nomes estão no coração de Deus, estão em Deus. E o Evangelho continua dizendo: Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amados e amadas de Deus, Jesus louva o Pai. Louva o Pai por quê? Porque revelou os mistérios do reino aos simples, aos pequeninos. Jesus louva o Pai e mostra aqui a intimidade profunda, o amor profundo e recíproco que existe entre filho e pai.
Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. Conhecer aqui, amados e amadas, Deus quer dizer amar. O Pai ama o Filho ama o Pai. O Filho é tudo voltado para o Pai é tudo voltado para o Filho. E continua Jesus, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele é quem o Filho quiser revelar. Quer dizer, um amor profundo e recíproco que existe na Trindade eterna entre Pai e Filho. Eu dar-se constantemente do Pai ao Filho, gerando o Filho, é a resposta de amor do Filho ao Pai no dom do Espírito. É esse conhecimento recíproco, esse amor profundo. Aqui, amados e amadas de Deus, Jesus manifesta para nós a sua consciência filial, a sua proximidade que ele tem com o Pai. Ele manifesta para nós essa consciência que ele tem de ser o Filho eterno, gerado do Pai, o Filho que veio do seio do Pai. Continua o Evangelho. Jesus voltou para os discípulos e disse-lhes em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Amados e amadas de Deus, felizes os olhos que veem o que vós vedes. Quer dizer, vocês são felizes por quê? Porque estão vendo o Filho do Homem, estão vendo o Filho de Deus, estão vendo a sua ação na história. Muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, não viram. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Amados e amadas de Deus, que eu encontro com essa palavra de Deus nesse dia em que celebramos São Francisco de Assis, esse grande santo, esse homem que viveu uma intimidade profunda com Jesus, viveu uma pobreza profunda, mas se identificou tanto com Jesus que tinha as suas chagas nas mãos, nos pés. É a força da santidade, é a força do santo, alguém que experimentou no seu tempo o amor de Jesus, alguém que foi um grande missionário, anunciou Jesus, alguém no qual o Evangelho de hoje se torna realidade. Que nós possamos verdadeiramente também nos alegrarmos, que nós possamos verdadeiramente ver hoje, ouvir hoje o que Deus continua a fazer no meio de nós, através de Jesus de Nazaré, aquilo que Deus continua a fazer no meio de nós, se dando a nós na palavra, na Eucaristia, no irmão, na vida do dia a dia. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.